Bom dia, irmãos, a paz. Hoje eu vim aqui no monte orar e Deus ele me fez lembrar de uma certa vez eu na escola e eu pregava, para as pessoas. Eu falava do amor de Jesus na escola. Aliás, eu falava onde eu estivesse. Só que uma pessoa me chamou a atenção, ela perguntou para mim: "Por que vocês, quando entram para a igreja, têm essa mania de ficar, falando de Jesus o tempo inteiro? Por que vocês têm essa mania de achar que todo mundo tem que seguir vocês, ser como vocês, falar como vocês? E por que vocês falam tanto de Jesus? Porque nas outras religiões isso não é normal, né? A gente pode até convidar a pessoa para ir até o lugar que a gente cultua, enfim. Mas a gente não tem esse hábito de falar o tempo inteiro de Jesus, e vocês falam de Jesus o dia inteiro. Tudo é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então eu vou explicar nesse vídeo a mesma coisa que eu falei para ele. Eu vou falar para vocês. Eu disse a ele: Jesus, ele foi o único que nasceu de um ventre limpo, de um ventre santo. Ele não foi concebido por homem e mulher. Ele foi o único. Jesus, ele ainda menino, ele começou a pregar. Ele começou a falar do amor de Deus. Ele começou a se indignar com o pecado da humanidade. Ele começou a se indignar com a venda, com o comércio que estava sendo feito, na igreja dele, ainda pequeno. E quando ele cresceu, Jesus ele arrastou uma multidão com ele. Jesus ele foi ali naquela multidão, em meio àquelas pessoas que ouviam falar dele e o seguiam. Ouvia falar dele e o seguiam. Então ele arrastou uma multidão de pessoas. E foi assim que começou a história de Jesus. Nessa multidão ele começou a história, ele começou os feitos de Jesus. Ele começou a mudar vidas. Ele começou a libertar pessoas, que viviam aprisionadas com o poder ali do inferno na vida delas. Ele começou a curar. Ele fez grandes curas que a ciência não explicaria, nem mesmo a ciência de hoje, com a tecnologia que existe hoje, explicaria. E ele ainda continua fazendo, até mesmo nos dias de hoje, E Jesus, ele também foi o único que morreu na cruz sem pecado. Até aí, Flávia, você não disse nada, é uma história repetida, todo mundo já conhece. Amém? Jesus, ele foi pregado naquela cruz, ele foi cuspido, ele foi esquecido até pelos que eram guiados por ele. Não teve a mesma multidão que o seguia, poderia ter se juntado, se unido para falar a favor dele, mas não. O ser humano, ele é falho, ele é fraco, ele é covarde, então ele se acovardou. Até mesmo os seus discípulos se acovardaram e se colocaram atrás dele, não na frente, para defendê-lo. Então Jesus, ele foi morto naquela cruz. E ele foi o único que foi para uma cruz sem pecado, sem cometer crime algum. Ele foi o único. E para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, Jesus, ele foi o único que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele foi o único que depois também, logo após a sua ressurreição e ele encontrar ali com os seus, ele foi o único que subiu aos céus em corpo de glória. Aleluia! Ele foi o único, entre muitos aí que se dizem santos, ele foi o único que subiu aos céus em corpo de glória. Ele foi o único, não teve outro. Se você for buscar lá na sepultura de um e de outro, você vai encontrar restos mortais. Mas de Jesus você não encontra nada. Ele foi o único que subiu ao céu. E ele também é o único que diz: eu vou descer. Ele é o único.
Então por que cristão tem mania de falar de Jesus o tempo inteiro? Porque ele é único. Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, por tudo que ele fez e por tudo que ele ainda faz na nossa vida. Porque aquele que conhece Jesus, querido, aquele que conhece Jesus, ele é preenchido por um amor tão grande, por uma misericórdia tão grande, que ele quer que as outras pessoas recebam isso também em sua vida. A gente quer transmitir essa paz que só Jesus dá, não adianta. O mundo fala que encontra paz aqui, ali, amém, cada um com a sua fé. Não estou aqui para pregar religião, mas sim para falar do amor de Jesus. Então, tem gente que encontra em outros deuses, vamos colocar assim, mas eu conheço um Deus único. Único Deus. Por isso que nós chamamos ele de Deus único. Porque ele foi único na humanidade, na história da humanidade. Ele foi o único, não teve outro igual. Então, quando alguém te perguntar por que você fala tanto de Jesus, querido, responda: porque ele é único, não há outro igual a ele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Deus, aleluia, só ele é Senhor, só ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Só ele fez e só ele continua ainda fazendo grandes feitos, grandes mudanças. Pessoas que eram tidas como nada se tornam alguém quando encontram Jesus. Tem seu coração, sua alma preenchida por ele. Amém? Então eu agradeço a minha oportunidade. Fica com essa mensagem no teu coração. E quando for possível, fale do amor de Jesus. Porque ele é único. Amém?